Olá galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, na aula passada nós começamos a falar sobre concordância nominal. Nós tivemos aí então a ideia geral do que é concordância, né, e como ocorre a concordância nominal. Fica bem mais tranquilo esse assunto, até porque nós já estudamos sobre a concordância verbal, não é mesmo? E agora nós estamos aí aprendendo sobre concordância nominal. Eu vou repassar aqui o que nós discutimos e aprendemos na aula anterior e referenciar, né, mostrar para vocês os casos específicos também, né, em que muitas vezes na escrita e na fala, né, nós temos dúvidas de como fazer essa concordância. Então é isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. Olha só. Concordância é o processo que faz com que as palavras de uma frase modifiquem suas terminações, ajustando-se umas às outras. Nós vimos isso lá na concordância verbal, vocês lembram? A gente falou de desinência, na terminação das palavras. Claro que com os verbos, né, tem muito mais coisa, porque muda tempo, modo verbal, não é mesmo? Tem bastante coisa. Na concordância nominal, chega a ser um pouco mais simples, visto que está, né, falando mesmo de nomes com as outras classes gramaticais, que são os artigos, pronomes, numerais, adjetivos e substantivos, tá? Então a concordância nominal, né, ela vai aí trabalhar, né, imperar nos artigos, nos pronomes, nos numerais, nos adjetivos, que concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Tá? A concordância nominal, então, está nesse sentido, diferente da concordância verbal, que vai tratar ali mesmo dos verbos, somente deles. Tá? Então, nós vamos ver sobre isso. Então, olha só, ontem, né, nós vimos um exemplo, vocês até copiaram no caderno, né, esse exemplo que eu deixei aqui. Essa análise dessa frase, então, nos mostra como ocorre a concordância nominal. Aqui nós podemos observar a seguinte frase: as nossas primeiras aulas teóricas foram fundamentais. Nós podemos observar, né, lembram lá quando a gente estava em concordância verbal, que eu ensinei vocês a como identificar o sujeito, o núcleo do sujeito da frase? Então, aqui nós vamos retomar, né, precisamos desse, vamos dizer assim, desse conhecimento, né? Então a gente sabe, né, o que foi fundamental, né? Quando a gente estudava lá com a professora lá na quinta série, sexta série, né? Que é fundamental, que foram, né, fundamentais as nossas primeiras aulas teóricas, não é mesmo? Então aqui nós achamos o sujeito da frase. Mas qual é o núcleo mesmo do sujeito aqui? Aulas, né? Estamos falando, né, a respeito das aulas. Essas aulas teóricas, né, aqui adjetivada como teórica, foi fundamental. Então aqui nós achamos o núcleo do sujeito. Observe então que esse núcleo do sujeito é um substantivo, né? Então, como nós falamos a concordância nominal, ela vai estar aí, né, fazendo as suas concordâncias perante um substantivo, um numeral, um artigo, adjetivo, né? No caso aqui, como aulas está no plural, né, o restante das outras palavras, né, independente das classes gramaticais a que pertencem, elas vão fazer, né, se flexionar e fazer as devidas mudanças para concordar com o núcleo do sujeito, ou seja, com o substantivo aulas. Então, se aulas está no plural, nós temos que colocar o artigo a, né, no plural, as. O pronome, né, que o pronome possessivo nossas, também ele vai para o plural. O numeral, né, também irá. E as adjetivações das aulas, né, também ficam aí no plural. Então observaram o que seria, né, o que é uma concordância nominal? É isso, tá? É a concordância das palavras, não importa a classe gramatical que seja o pronome, artigo, numeral, adjetivo, tá? Ela irá concordar com o núcleo, né, com o sujeito ali da frase, que normalmente vai ser um substantivo, tá? Essa é a concordância nominal. Então, olha só, observe que a frase do exemplo 1 tem como núcleo do sujeito substantivo aulas. As demais palavras da frase pertencentes às outras classes gramaticais concordam com a palavra aulas, tá?
E também tem o exemplo 2, né? É a mesma frase, só que agora está se referindo no singular. Nós podemos observar que aqui se trata somente de uma aula, né? Então, o núcleo do sujeito, nosso aqui está no singular. Consequentemente, todas as demais palavras, independente das classes gramaticais que pertençam, ela estará no singular, concordando com o núcleo do sujeito, tá? Então é isso, o exemplo 2 nos mostra que todas as palavras se modificam e se adequam ao singular para concordar com o substantivo aula. Tal explicação se configura na concordância nominal, em que se especificam artigos, pronomes, numerais, adjetivos e substantivos. Note que não especificamos os verbos foram e foi, né? Se assim fosse, trataremos da concordância verbal. Se eu estivesse aqui falando, né, porque o verbo, né, for, ficou na forma singular, se a gente estivesse tratando desse conhecimento, dessa ocorrência de verbo, aí a gente estaria falando de concordância verbal, tá? Mas no caso, como a gente se atém às demais classes gramaticais, é concordância nominal, tá? Então é isso. Isso eu expliquei ontem. A maioria da turma falou que tinha entendido super bem, mas como eu disse, né, aqui é mais palpável por videoaula. Eu deixei gravado também aqui essa explicação novamente, até para quem também trabalha, né, e não pôde estar acompanhando a aula ontem. Então, seguindo, vocês puderam ver, né, o que ocorre, como ocorre, o que é a concordância nominal. E a concordância nominal, ela vai, né, ocorrer de várias maneiras. Por exemplo, quando temos vários substantivos do mesmo gênero e um adjetivo na frase. Lembra quando você de alguma forma, quando foi escrever ou falar, você empregou substantivos, né, do mesmo gênero e o adjetivo você ficou, gente, será que eu coloco ele também no plural ou eu deixo no singular, porque aqui é mais de um substantivo e eu não sei como que ocorre? Então, a gente vai descobrir, tá? Quando você está escrevendo uma frase, né, ou enunciando, falando uma frase, se você estiver empregando vários substantivos do mesmo gênero, né, e você vai adjetivá-lo, né, mais adiante, você vai fazer o quê? O seu adjetivo, ele vai para o plural, porque são vários substantivos, né, ou, se você tem mais de uma opção, ou você coloca a adjetivação dos seus substantivos no plural, porque é mais de um substantivo, ou você vai concordar com o substantivo mais próximo do seu adjetivo. Então, você tem essas duas opções, tá? Então, olha só, aqui eu deixei as frases, né? O CEPI, né, Maria Eulália, tem professores e currículo ótimos. Nossa, professora, aqui o currículo está no singular, professor está no plural, né? E se fosse também, o CEPI tem professor e currículo ótimos, o ótimos aqui no caso no plural, ele estaria concordando então com a ocorrência de dois substantivos, tá? Então pode ser ótimos. Outra ocorrência, o CEPI, Maria Eulália, né, Jesus Portillo, tem professores e currículo ótimo. Observem que agora o ótimo aqui está no singular. Por quê? Porque a gente está seguindo aqui a segunda regrinha, tá? Que o adjetivo, né, que você colocar na sua frase, ele pode também concordar apenas com o substantivo mais próximo dele. Então, no caso, se o currículo, né, está aqui no singular, ele é masculino, então você pode adjetivar no singular e no masculino, concordando apenas com a última ocorrência do substantivo. Diferente da primeira frase aqui, né, que nós colocamos tudo no plural, tá bom? O CEPI, Maria Eulália, diz Portillo, né, tem currículo e professores ótimos. Aqui também, do mesmo jeito, né? Eu mudei a ocorrência, né, currículo e professores, concordou aqui também com o último, né, e ficou aí no plural. Então, é isso. Sem vamos dizer assim, confusão, tá? Se você vai pronunciar, escrever uma frase em que tenha vários substantivos, né, que mesmo que sejam do mesmo gênero, igual aqui tá tudo no masculino, né? Eu falo no geral os professores, o currículo está no mesmo gênero e eu vou adjetivá-los. Então você pode optar por colocar tudo no plural, porque é mais de um substantivo, ou concordar com o substantivo mais próximo. Você tem essas opções, tá? Então, concordância nominal dessa forma ocorre, tudo bem, tá? Temos outra relação também. Quando você tem vários substantivos de gêneros diferentes, né? Diferente do caso 1, que são gêneros iguais, né? Quando você tem gênero diferente e o adjetivo, o que ocorre?
você vai optar por deixar o adjetivo, né, no plural, que aí tem substantivo feminino e masculino na frase. Se você vai colocar no plural, então o adjetivo vai ficar no plural masculino, tá? Ou vai concordar com o substantivo mais próximo, tá? É porque segue, né? Quando a gente fala os alunos, não significa que só tem meninos na sala, tá? Tem meninas também, mas quando pega como um todo, fica no masculino. Ah, é machista? Ah, gente, eu não falo que é isso. Até tá surgindo aí gênero neutro, né? A gente pode até conversar sobre isso. Não é que eu sou contra, mas quem levanta o gênero neutro, até pessoas, né, professores de português, linguistas podem apoiar o gênero neutro, mas tem que ter ideia de que a nossa língua, ela vem aí de uma raiz em que o gênero neutro, ele é representado pelo o, tá? Pelo masculino. Então a nossa raiz vem disso, dessa lógica do gênero neutro. Então ela já ocorre na língua. E as pessoas que agora, né, empregam o gênero neutro todes, tal, tá? Não sei se vai aí perpetuar e vai chegar para a língua portuguesa, ok, não sou contra, né, vou adequar, mas é porque até propriamente não conhece a língua e sabe que desde a nossa etimologia da palavra, o gênero neutro já parte para isso, então já tem o gênero neutro. Aí essa ideia, não estou falando que eu sou contra o gênero neutro, estou falando que não é certo a ideia de falar que a língua portuguesa não é para todos, entendeu? Não é isso, é falta de conhecimento de etimologia da palavra, tá? É isso, nada contra, gente. Então, olha só, é isso, tá? Se tiver substantivo de gênero diferente, né, feminino e masculino, o seu adjetivo, né, que vai adjetivar esses substantivos, ele vai para o masculino no plural, que predomina, ou vai concordar com o substantivo mais próximo, tá? Então, olha só, a foto está com brilho e cor saturada. A gente sabe que o brilho, né, nós referimos masculino, né, o brilho, tem muito brilho, né, não fala a brilho, muita brilho, né, masculino predomina. Cor, nós falamos a cor, as cores, né, então vimos que são gêneros diferentes, né, masculino e feminino, vamos dizer assim, né, então aqui temos saturada, tá, porque o que eu fiz aqui? Eu optei por concordar com o substantivo mais próximo. Então, se eu me refiro à cor, né, essa cor, o saturada, né, que é o meu adjetivo aqui, ele fica no feminino, tá? Ou eu posso optar por concordar, né, com os dois e deixar no masculino no plural. Então, a foto está com brilho e cor saturados. No caso aqui, predominou o masculino no plural. Então, tem essas duas opções, tá? Você escolhe a que você quer usar, tá? Um adjetivo mais vários substantivos. Então, quando você tiver, né, que adjetivar vários substantivos, como que você vai fazer? Você está em dúvida, né? Meu Deus, eu coloco isso aqui tudo em feminino e masculino? A ocorrência é a seguinte: você vai pegar o adjetivo e concordar com o primeiro substantivo. Então, por exemplo, apreciei belas pinturas e poemas na exposição. Então, as pinturas e os poemas, né? É assim que a gente tem noção. Então, se eu vou concordar com o primeiro substantivo, se você quiser, né, se referir a belas, né, você coloca o pinturas aqui próximo ao seu adjetivo, né, que estará concordando com o primeiro substantivo e ficará no feminino. Se você quiser inverter a situação, né, apreciei belos poemas e pinturas na exposição, é porque eu me refiro aos poemas, então você deixa aqui o seu adjetivo no masculino próximo, né, ao substantivo aí que predomina no masculino, tá? Não tem briga, é só você escolher o que você prefere, tá? Então, quando nós temos adjetivos, né, empregados em uma frase com mais substantivos, com vários substantivos, então você vai pegar o seu adjetivo e colocar ele ali para concordar com o substantivo mais próximo, ou seja, com o primeiro substantivo que está aí do lado do seu adjetivo, tá? Simples assim. Então, se ele é feminino, você coloca belas, masculino, belos, assim como outros adjetivos, fantásticas, fantásticos, lindos, lindas, tá? Fica no seu, vamos dizer assim, na sua escolha, tá? Temos também o caso de alerta e menos, né? Lembra lá daquele meme Seja Menos, né? Meu Deus do céu.
pegou uma época, né? Ocorre que muitas pessoas pensam que existe menos, né? Mas não existe, tá? É invariável. Menos é uma palavra invariável, tá? Então você nunca vai pegar ele menos. Assim como alerta, tá? Alerta não tem alerto, tá bom? Não tem alertos. É alerta somente, invariável, tá? Meno também não, mena, tá? Então, olha só, se são palavras invariáveis, a gente sabe que nunca vai mudar, não é mesmo? Então, exemplo, os soldados do batalhão estão sempre alerta. Então, aqui eu adjetivei, né, que eles estão sempre alerta. Não vou colocar em plural, não vou colocar em alerta, porque eu estou falando de soldados, não. Continua aqui, né, dessa forma. Eu tenho menos disposição para malhar antes das 7. Na verdade, eu tenho menos disposição em qualquer horário, né? Eu odeio malhar. Mas então, nessa frase aqui, não fala, tá? Porque à disposição, eu estou indisposta. Né? Não é porque você tem a palavra aí para o feminino que você vai colocar o menos, né? Como se fosse um feminino menos. Não. Ela é invariável, tá? Ela não muda. Então, continua menos. Eu tenho menos disposição para malhar antes das 7, tá? Então, sempre que você for empregar menos, tá? É dessa forma. Não muda. Alerta também, tá? Tranquilo, simples, fácil, né? Não tenho que confundir aqui. É só saber que são invariáveis e nunca mudá-los, tá? Quinto, né? Nas palavras, nas ocorrências de é proibido, é necessário. Aí no caso vai ficar então, né, essa mudança vai ficar predisposta caso tenha, né, um artigo ou outra palavra determinante, certo? Concordará com ele. Caso contrário, vai permanecer invariável. Se você tiver um artigo, outra palavra que vai determinar se é proibida, proibido, necessária, necessário, você pode até mudar. Caso não tenha esse artigo ou palavra determinante, continua proibido ou necessário. Exemplo, é proibido entrada de visitantes. Notaram que aqui não temos, por exemplo, um artigo como aqui, que pode ser um artigo ou outra palavra determinante, né? Então, é proibido entrada de visitantes, ou seja, é proibido, entrada de visitantes, tá? Você emprega no masculino aqui, ok. Se eu disser é proibido a entrada de visitantes, aqui eu estou determinando a ação e pôr um artigo, então o que acontece? Eu posso colocar é proibida, tá bom? Os dois casos ocorrem dessa forma. É necessário, né? Ocorre também da mesma forma. Eu posso colocar é necessária a conscientização sobre vacinação, né? Porque eu estou determinando, né, o que é necessário, né? No caso, é necessária a conscientização sobre a vacinação. Então, me permite sim empregar necessária. Se eu não tiver, né, uma palavra, um artigo determinante aí na frase, eu deixo ela, né, como está, necessário. Então, é necessário conscientização sobre a vacinação, tá? Tranquilo também, não é? Eu acho tranquilo, mas vocês, né, podem sim achar confuso, não entender. É só me perguntar, é só falar, né, o que que você não compreendeu, que você não acha que tem lógica, que a gente pode dialogar e ver, né? Visto que a língua é viva, né? E uma forma que eu penso é uma forma diferente que você pensa, tá? E continuando também, que eu coloquei, aqui é outro caso. O sexto caso com ocorrências de mesmo e só. Mesmo e só e também bastante e meio, tá? São os mesmos casos. Olha só, como pertencem a diferentes classes gramaticais de acordo com o contexto, essas palavras podem ser variáveis ou não. Por que, professor, pode ser invariável? Por isso, porque uma hora mesmo pode pertencer a uma classe gramatical, por exemplo, por um pronome, outra hora ela pode ser um advérbio. Então, se ela mudar de classe gramatical, ela pode ser variável ou não, diferente, por exemplo, de proibido e necessário, que aqui o que fez, né, mudar foi o determinante. Aqui pra gente é porque as palavras mudam de classes gramaticais, que a gente já até deixou isso claro, né? Não significa que uma palavra ela é instituída e ela vai pertencer para sempre somente para uma classe gramatical. Não. Tem muitas palavras, não é mesmo? Que pertencem
a duas ou mais classes gramaticais. Dependendo do contexto em que ela foi empregada, ela mudará de classe gramatical, tá? Então, para mesmo, só, bastante e meio, conforme a classe gramatical em que esteja inserida, né, o contexto ali, pode ser variável. Então, olha só. Elas mesmas desenharam o painel. Eu não falo elas mesmo desenharam o painel. Ocorre de muita gente falar assim, porque acha que só tem essa ocorrência, tá? É normal as pessoas pensarem assim, mas tenho noção que eu emprego elas mesmas. Porque aqui, tá? Ele equivale à própria, como elas próprias desenharam o painel, não é? Tem esse mesmo sentido. Então tem sentido de pronome, né? De próprias. Então eu emprego elas mesmas. Outra ocorrência. Elas desenharam o painel mesmo, né? No caso eu estou afirmando e falando que realmente, né? Elas desenharam o painel. Então aqui tem valor de advérbio. Então aqui ele não vai variar, ele fica, elas desenharam o painel mesmo, no sentido também de realmente, tá? Os alunos ficaram sós na sala de aula, agora a ocorrência de só. Os alunos ficaram sós na sala de aula, tá? Então aqui a gente pode observar que é no sentido de que ficaram sozinhos na sala de aula, certo? Então eu adjetivei aqui, meus alunos estão na sala de aula. De que forma eles estão na sala de aula, né? Eu adjetivei que eles estão sós. Então, ok, eu posso deixar sós, né, no plural aqui. Se eu mudar e falar os alunos ficaram só na sala de aula, já tenho outro sentido, não é mesmo? Eu tenho o sentido de que eles ficaram somente naquele local, não é mesmo? Então a ideia de advérbio, né? O modo que eles ficaram somente naquela sala de aula. Então, aqui fica, né, nós empregamos o só no singular. Os alunos ficaram só na sala de aula, porque vai ter outro valor semântico, tá? Valor de somente, ok? Então, observaram que muitas palavras, conforme o contexto em que ela esteja, ela muda de classe gramatical. E conforme ela muda de classe gramatical, ela pode variar ou não. Então, tem isso em mente. Então, sempre que for escrever, analisar, né? Conhecer as classes gramaticais, fazer essa análise aí para você saber como que você vai empregar. Até porque é impossível, né? Não tem como a gente memorizar tudo isso, todas as palavras para saber escrever. O negócio é saber analisar o contexto, saber as classes gramaticais e onde essa palavra está desempenhando, né? O que ela está desempenhando na frase como classe gramatical, para você saber como irá empregá-la, tá? Não tem como a gente, né? As palavras são muitas, a língua portuguesa é extensa, não dá. Mas isso aqui fica para a regra geral que você vai fazer sua análise para escrever ou falar, tá? Com bastante e-mail, o que acontece, né? Como pertencem também, né, a diferentes classes gramaticais de acordo com o contexto, eu acabei de explicar, essas palavras também são variáveis ou não. Então, bastante e-mail. Olha só, tome meia xícara de chá. Tome meia xícara de chá. Como aqui eu estou me referindo à metade da xícara, né, se refere a um numeral, né, a classe gramatical que é numeral, eu emprego meia, tá? Não emprego meio. Tome meio xícara de chá, não, tá? Quando se refere à metade, a numeral, empregamos meia. Outro exemplo. As alunas estavam meio preocupadas com as notas. Nesse caso aqui, meio já não nos desempenha um numeral, não nos desempenha um sentido de metade. Aqui ela nos indica um modo, né, um advérbio, ou seja, elas estão um pouco preocupadas, não estão nem muito, né, elas estão meio preocupadas. Então, aqui tem valor de advérbio, ela fica então invariável, meio, tá? Exemplo com bastante. Ao contrário de que muitas pessoas pensam que bastante só fica no singular, mas não, tá? Se mudar o contexto, né, da frase, a palavra pode variar. Então, estamos bastante preocupados. Então, aqui, né, nós temos como que as pessoas estão preocupadas, né? Bastante, muito, né? Então, aqui temos um advérbio, então, não varia, tá? Fica, estamos bastante preocupados. Temos bastantes conteúdos acumulados, como alguns, né? Ah, não sabia que existia bastante. Sim, tá?
Quando bastantes equivaler aí na sua frase, na sua formulação aí a muitos, você emprega bastantes aí como se fosse no plural, tá? Temos bastantes conteúdos acumulados, como se fosse temos muitos conteúdos acumulados, que vale a um pronome indefinido, tá bom? E aqui o obrigado, não é? Obrigado, a gente até já comentou na sala de aula, não sei se foi no WhatsApp também, em Amp, né? Alguém me perguntou como dizer obrigado. Então, obrigado, ele sempre vai concordar com o gênero do falante, tá? Ou seja, se você é menina, ou se você se identifica como menina, né? Como mulher, você sempre vai dizer obrigada. Se você é menino, se você é homem, se identifica como homem, você vai dizer obrigado. Ok? Então, sempre concorda com o gênero do falante, ou seja, sempre concorda com o gênero de quem fala. Por exemplo, a cliente disse obrigada. Então, aqui a gente sabe, a cliente, né, se refere a uma mulher. Então, obrigada. As vendedoras agradeceram, obrigadas. Sim, segue a mesma forma, tá? Não se espantem. Da mesma forma que obrigado muda para masculino e feminino conforme o gênero do falante, obrigadas também vai modificar conforme o número de falantes, certo? Se eu estou agradecendo em nome de mais amigas, né? Eu e mais 2, 3 amigas, ou seja, né? Eu posso, o correto é dizer obrigadas, tá? As pessoas, né, falam assim, gente, a pessoa, né? Mas é o correto, né? Não é costumeiro de se falar, mas é o correto, obrigadas. Assim como se fosse um menino, um homem, né? Agradecendo em nome também dos amigos, dos irmãos, né? Ou de outras pessoas que têm o mesmo gênero que ele, né? Masculino, obrigados, tá? E outro exemplo, muito obrigado, respondeu o diretor. Né? Se a gente sabe que o diretor é um homem, né? Ele se identifica como homem, muito obrigado, tá? Tranquilo, não é? E o último é anexo, a palavra é anexo, né? A gente usa muito em e-mails, né? Anexo é adjetivo, portanto deve concordar com o substantivo a que se refere. Já a expressão em anexo é invariável. Então, se você usar anexo, a palavra sozinha, ela vai ter que concordar ali com o substantivo que está se referindo, porque ele é um anexo, ele é um adjetivo, tá? Não é anexo, ele é um adjetivo. Agora, se você utilizar a expressão em anexo, ela vai ser invariável, sempre vai ser em anexo. Exemplo, seguem anexas as fotos da formatura. Certo? Aqui está com o valor de substantivo, ou está com o valor de adjetivo, né? E está concordando com os substantivos que está se referindo, né? Então eu deixo seguem anexas, tá? E aqui o outro exemplo, seguem em anexo. Aqui eu usei a expressão em anexo. Então ele não vai modificar, ele vai ficar invariável, tá? Mesmo que sejam as fotos da formatura, eu continuo dizendo seguem em anexo. Seguem em anexo as fotos da formatura, tá? Tranquilo, não é? Eu acho que sim. Se não, é só me falar lá, né, o que embaraçou, o que não compreendeu, que nós vamos conversar, a gente grava mais videoaula, a gente vê o que faz, mas o que a gente não pode ficar é sem aprender, não é mesmo? Então é isso, muito obrigada pela atenção e até a próxima.